Eles surgiam do nada. Em minutos, vilas inteiras eram engolidas pelo fogo e pelo aço. O mar trazia mais do que ondas. Trazia o som dos tambores e das lâminas afiadas. O cheiro de fumaça e sangue se espalhava antes mesmo que o sol nascesse. E quando as velas com cabeças de dragão surgiam no horizonte, não havia tempo para rezar. Crianças choravam, sinos tocavam em desespero, e todos sabiam. O fim havia chegado. Eram os vikings, e contra eles, ninguém estava seguro. Hoje, você vai descobrir quem realmente foram esses guerreiros que mudaram a história do mundo. Entre fiordes gelados e montanhas cobertas de neve, nasceu um povo forjado na dureza da natureza. Os invernos eram longos, impiedosos, e cada criança aprendia cedo que sobreviver era uma batalha diária. Não havia espaço para fraqueza. O mar congelado exigia pescadores habilidosos. A terra pedregosa forçava caçadores a dominar a paciência. E as aldeias só prosperavam graças à união de homens e mulheres preparados para enfrentar a fome e a solidão. O mar não era apenas uma fronteira, era uma estrada infinita. Enquanto outros povos temiam a vastidão das águas, os nórdicos viam nela oportunidade. Suas embarcações, leves e resistentes, eram moldadas para deslizar por ondas traiçoeiras. O Drakar, com sua proa em forma de dragão, tornou-se extensão da alma viking, veloz, feroz, implacável. Mas sua identidade não estava apenas na força física. Suas crenças forjavam guerreiros de espírito inquebrável. O destino era guiado pelas Nornas, as deusas do tempo, e a honra estava acima da própria vida. Desde cedo, um menino aprendia que morrer em combate não era tragédia, era glória. Pois no coração do guerreiro pulsava a promessa do Valhalla, o salão de Odin, onde os caídos banqueteavam por toda a eternidade. Esse modo de vida moldava homens e mulheres que encaravam o desconhecido sem medo. Para eles, cada expedição era mais que sobrevivência. Era prova de valor, conquista e imortalidade. E assim, quando decidiram atravessar o mar em busca de riquezas, terras e glória, não havia força capaz de contê-los. O mundo ainda não sabia, mas o rugido dos fiordes estava prestes a ecoar por toda a Europa. No final do século VIII, uma tempestade desabou sobre as costas da Inglaterra. Não era feita de vento ou chuva, mas de ferro e de fogo. No ano de 793, o mosteiro de Lindisfarne, até então sagrado, foi invadido sem piedade. Monges indefesos viram suas igrejas queimarem, seus tesouros serem saqueados e suas vidas terminarem sob lâminas afiadas. Esse foi apenas o início. O prenúncio de uma era de terror. As longas embarcações cortavam as ondas como sombras. Os vikings navegavam em silêncio absoluto, escondendo sua aproximação até o último instante. Ao primeiro sinal, desciam com uma fúria quase inumana. Aldeias costeiras eram destruídas em minutos. Nenhum sino de alarme era rápido o bastante. A notícia se espalhou como fogo. Da França à Irlanda falava-se de homens vindos do mar, gigantes cobertos por peles de animais, com olhos que refletiam o gelo do norte. Seus gritos pareciam congelar a alma. O nome viking tornou-se sinônimo de medo, e não apenas pela violência, mas pela imprevisibilidade. Ninguém sabia onde ou quando eles atacariam novamente. Para os reinos cristãos, era mais do que invasão. Era uma afronta ao céu. Como bárbaros podiam profanar igrejas, roubar cálices sagrados e derramar sangue diante do altar sem que Deus interviesse? A dúvida corroía a fé. E isso era um dos maiores poderes dos invasores: espalhar o terror antes mesmo de desembarcar. Mas havia algo ainda mais assustador. Aqueles ataques não eram desorganizados, eram precisos, calculados. E isso era apenas o começo. A força dos vikings não estava apenas na brutalidade, mas na precisão. Eles eram estrategistas natos, capazes de observar uma costa inteira,
e escolher o ponto mais vulnerável. Atacavam onde a defesa era mínima: vilas isoladas, mosteiros afastados, portos esquecidos. Nada era por acaso. Eles esperavam, observavam, atacavam. O segredo estava nos dracars. Esses navios podiam cruzar mares revoltos e adentrar rios estreitos. De repente, cidades no interior da França, ou nos vales ingleses, eram invadidas por guerreiros que pareciam brotar da água. Essa mobilidade deixava exércitos inteiros impotentes. Enquanto mensageiros buscavam ajuda, os vikings já haviam saqueado, queimado e desaparecido. Tentativas de emboscada raramente funcionavam, e quando eram encurralados, lutavam com tanta ferocidade que poucos ousavam enfrentá-los de frente. Mas havia algo ainda mais poderoso: o terror psicológico. Eles deixavam atrás de si histórias de massacres, espalhavam rumores de invencibilidade, criavam um mito que derrotava cidades, antes mesmo do combate. Quando os sinos tocavam anunciando as velas com cabeças de dragão, muitos já estavam derrotados pelo medo. A Europa, acostumada a guerras lentas, previsíveis, enfrentava agora um inimigo invisível, veloz, implacável. Não havia muralha alta o suficiente, nem rio largo o bastante. Nada detinha os homens que dominavam tanto o mar, quanto a mente de seus adversários. E quando finalmente eram forçados a lutar em campo aberto, o choque era ainda mais brutal. Quando o encontro era inevitável, os vikings mostravam sua essência. Avançavam com gritos que ecoavam como trovões. O som de chifres e tambores misturava-se ao estrondo dos escudos batendo em uníssono. Uma muralha viva que avançava como tempestade. Os escudos redondos pintados com cores vibrantes não eram só defesa. Formavam barreiras compactas, atrás das quais surgiam machados pesados e espadas curtas. Cada golpe era dado para matar, cada passo para avançar. Recuar não era opção. A honra exigia enfrentar a morte de frente, e havia algo que os tornava quase impossíveis de quebrar: a crença no Valhalla. Morrer em batalha não era derrota, era triunfo. Essa convicção transformava o medo em coragem. Um viking caído não inspirava luto, mas orgulho. Mesmo em desvantagem numérica, lutavam até o último sopro, arrastando consigo tantos inimigos quanto possível. Crônicas da época descrevem soldados cristãos fugindo, incapazes de enfrentar tamanha ferocidade, e os que não fugiam testemunhavam massacres que gravavam para sempre a fama dos homens do norte. Mas havia disciplina também. Chefes guerreiros sabiam liderar, coordenar ataques, inspirar seus homens. Não eram bárbaros sem ordem. Eram estrategistas, guerreiros, líderes. Ainda assim, sua vida não se resumia apenas ao campo de batalha. A imagem dos vikings como saqueadores implacáveis é poderosa, mas incompleta. Eles eram também mercadores, exploradores, colonizadores. Onde as espadas não podiam conquistar, o ouro abria caminho, do âmbar das terras bálticas ao ferro do norte. Suas mercadorias circulavam por rotas que chegavam até o Mediterrâneo e até mesmo ao mundo árabe. Seus navios, que levavam terror, também transportavam tecidos, escravos, especiarias e prata. Muitas vezes, aldeias destruídas em um ataque tornavam-se anos depois pontos de comércio. E assim surgiram comunidades vikings na Irlanda, na Inglaterra, na Normandia e até na Rússia. Lá, fundaram cidades que dariam origem a futuros impérios. O pragmatismo era simples. Se a espada não funcionava, o ouro falava mais alto. E em muitos casos, alianças matrimoniais e tratados uniam reis cristãos e chefes nórdicos. A guerra podia ser substituída por acordos, mas havia também a chama da exploração. Eles navegaram até a Islândia, colonizaram a Groenlândia e chegaram à América do Norte. Séculos antes de Colombo, para os vikings, cada viagem era uma aposta contra o desconhecido. E cada conquista,
uma história para ecoar junto às fogueiras do inverno. Assim, eles deixaram de ser apenas guerreiros e se tornaram colonizadores, comerciantes, exploradores. Mas mesmo essa transformação não seria suficiente para deter o fim que se aproximava. O auge dos vikings não duraria para sempre. Com o tempo, os reinos europeus aprenderam. Aldeias indefesas se transformaram em fortalezas. Mosteiros e cidades ergueram muralhas. Exércitos foram reorganizados, prontos para reagir. Enquanto isso, mudanças surgiam dentro do próprio mundo viking. Chefes guerreiros, fascinados pelo contato com a Europa cristã, começaram a se converter. A promessa do Valhalla dava lugar à cruz. A fé que antes alimentava o espírito de guerra transformava-se em alianças políticas. O saque dava espaço ao comércio, e as colônias se integravam cada vez mais às terras que antes atacavam. Esse choque cultural enfraquecia sua identidade. O guerreiro que via a morte como triunfo, agora era incentivado a viver pela paz. Aos poucos, o espírito do dragão no mar desaparecia. O golpe final veio com a unificação da Escandinávia. Clãs guerreiros independentes deram lugar a reis que buscavam estabilidade. O tempo dos ataques livres terminou, e os Drakars foram deixados para trás. Por volta do século XI, as velas com cabeças de dragão sumiram do horizonte, mas o mundo já havia mudado para sempre. Os vikings desapareceram como chegaram, rápidos, impiedosos, envoltos em mistério. O que começou com ataques brutais contra mosteiros indefesos transformou-se em um fenômeno que remodelou a Europa. Foram guerreiros, saqueadores, mas também comerciantes, colonizadores, exploradores que alcançaram terras além da imaginação. Seu legado permanece não só nas ruínas que deixaram, mas nas cidades que fundaram, nas rotas que abriram e nas lendas que sobreviveram. Até hoje, histórias de Odin, Thor e do Valhalla ecoam, lembrando-nos de um povo que acreditava que a vida era apenas o caminho para a glória eterna. A lenda dos vikings não desapareceu com o fim de sua era. Ela continua viva nas sagas, nas pedras rúnicas e na memória de um mundo que, por séculos, temeu o som do mar, pois cada vela com cabeça de dragão que surgia no horizonte carregava mais do que guerreiros, carregava a própria essência de um povo, forjado no gelo e no ferro. E agora, resta a pergunta: se os vikings não tivessem desaparecido, que destino teria tomado a história da Europa?